Você é Barry Stick Fries, um triste funcionário possivelmente australiano de uma empresa fabricante de gramofones. O que é um gramofone? Gramofones. São aqueles tocadores antigos de disco de vinil. Barry está passando dificuldades financeiras e suas vendas estão despencando. O que é óbvio, quem usa um gramofone hoje em dia tendo Spotify ou YouTube Music? Barry está indo ao seu trabalho, porém, ele está tão deprimido que acaba entrando acidentalmente em um laboratório do mal secreto. Logo após, Barry se depara com uma mochila a jato. Foi amor à primeira vista. Vendo isso, como uma nova forma de vida, Barry invade o laboratório e rouba para si o Jetpack. O jogo de que estou falando é Jetpack Joyride, você se lembra? Jetpack Joyride é um jogo da categoria Endless Runner, ou seja, corrida sem fim no português, que foi desenvolvido pela Half Brick Studios, mesma empresa que fez o jogo Fruit Ninja. Caso queiram um vídeo falando sobre Fruit Ninja, deixem nos comentários. Foi lançado pela primeira vez no dia 1 de setembro de 2011 para dispositivos iOS, e lançado para Android no dia 28 de setembro do mesmo ano. Além de ter sido lançado em diversas plataformas, como Flash, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation Portátil, BlackBerry Playbook, BlackBerry 10, Windows Phone, Windows 8 e até no KaiOS, da Linux. No jogo controlamos Barry Stick Fries, protagonista de dois jogos anteriores da Half Brick Studios, Age of Zombies e Monster Dash, ambos lançados no ano anterior. Desse modo, no cânone do personagem, Jetpack Joyride se passa antes dos eventos desses dois jogos. Basicamente, você controla o personagem clicando na tela, o fazendo voar com seu jetpack e assim controlando o voo à medida em que você clica na tela. O objetivo do jogo é ir o mais longe possível, desviando de zappers, lasers e mísseis. No mapa, coleta-se moedas, que podem ser usadas na loja para comprar dispositivos que o auxiliam na partida, roupas e cabeças para o seu personagem, jetpacks personalizados, veículos e reforços que aparecem na partida. Reforços esses sendo corrida ao dinheiro, impulso, escudo e hora do foguete. Também podemos coletar fichas de giro, que te dão recompensas e que são usadas no final da partida ao você perder. Na partida, encontramos engrenagens coloridas que nos dão veículos como a Jamanta, o dragão Sr. Cuddles, uma motoca, o pássaro do lucro, uma máquina de teletransporte e um traje gravitacional. Além deles, temos os veículos pagos, sendo um trenó do Papai Noel e um jet ski, e a máquina de braço forte, ou SAM, que é coletada diariamente por fichas de suas 3 letras que aparecem nas partidas. E também temos veículos baseados em filmes famosos, como o Hoverboard e o DeLorean da saga De Volta para o Futuro, e o Ecto 1 da saga Os Caça-Fantasmas, além da nave Voyager Shuttlecraft da franquia Star Trek. Esses novos veículos surgiram temporariamente em eventos que ocorrem direto no jogo, e um evento bem marcante foi o crossover com a franquia de jogos Metal Slug. A qualquer momento do jogo, você recebe 3 missões, cada uma delas com 1 a 3 estrelas, que ao serem concluídas, você avança de nível e recebe prêmios. O desenvolvimento do Jetpack Joyride começou logo após a equipe interna de Luke Muscat, na Half Brick, terminar de desenvolver seu jogo anterior, Monster Dash, com a ideia de criar um spin-off intitulado inicialmente Machine Gun Jetpack. Um dos objetivos dos desenvolvedores era torná-lo um jogo simples de um botão, que fosse fácil de jogar e que tivesse alguma profundidade para jogadores mais avançados. A Half Brick originalmente imaginou que o jogo seria desenvolvido em 4 semanas, como um pequeno projeto baseado em alguns dos elementos dos jogos anteriores do personagem Barry, mas atrasou depois de perceber que o tempo dado não era o suficiente para terminá-lo, e que lançar um jogo inacabado não seria muito bom. Segundo Muscat, o jogo foi testado principalmente através da apresentação do projeto aos colegas de trabalho da empresa, que o instalariam em seus celulares e dariam feedback. A equipe atualizava o jogo a cada 2 semanas com base nas respostas coletadas. As atualizações seguintes incluíram complementos como diferentes jetpacks, acessórios e dispositivos para auxiliar o jogador, além de fornecer suporte para o Retina Display. O jogo foi lançado no Facebook como beta em 11 de maio de 2012. Posteriormente, foi portado para dispositivos Android, PlayStation Portátil, PlayStation 3, PlayStation Vita, BlackBerry Playbook, BlackBerry 10, Windows Phone 8 e KaiOS.
Uma curiosidade é que este é um dos poucos jogos da Half Brick a ser portado para consoles, além de Age of Zombies no PSP. O jogo se tornou um sucesso de crítica e é considerado um dos melhores jogos para celular de todos os tempos. Foi baixado mais de 14 milhões de vezes em 2012 e ganhou vários prêmios. Segundo Justin Davis da IGN, o jogo é o mais viciante da Half Brick depois de Fruit Ninja, elogiando os níveis aleatórios. Half Brick incluiu de forma inteligente a quantidade perfeita de aleatoriedade. Os jogadores nunca sabem exatamente de onde virá o próximo míssil ou como o próximo conjunto de lasers será configurado. Isso faz com que as fugas por pouco pareçam estimulantes. Atualmente, Jetpack Joyride possui mais de 100 milhões de downloads na Play Store, com uma avaliação de 4,5 estrelas. É um jogo muito bom e nostálgico, a trilha sonora dele também é muito marcante. Em 18 de dezembro de 2020, a Half Brick Studios anunciou uma sequência do jogo intitulada Jetpack Joyride 2 – Bullet Rush. O estúdio também lançou um trailer oficial do jogo. Jetpack Joyride 2 estava em fase de lançamento na Austrália, Nova Zelândia e Canadá até março de 2022, quando foi retirado da App Store e da Google Play Store, com a Half Brick explicando que o jogo havia entrado em uma nova fase fechada de desenvolvimento por um período indefinido. Infelizmente, o jogo final foi lançado em 19 de agosto de 2022 como um exclusivo para Apple Arcade. Um fato interessante é que em 2018, a Half Brick Studios, em parceria com a Matchmocha, desenvolveu uma versão exclusiva do jogo para o mercado indiano, o Jetpack Joyride Indie Exclusive. O jogo internacional original foi removido das lojas indianas e substituído pela versão exclusiva da Índia. O jogo encerrou seu suporte no início de 2019, com a versão original retornando às lojas indianas ainda naquele ano. E é isso, gostaram do vídeo? Esse vídeo foi sugerido pelo inscrito EVOGTech, no meu vídeo sobre o jogo Zombie Tsunami, vão lá conferir. Se tiverem sugestões de vídeos, deixem aqui no espaço de comentários. Deixem o like pois ajuda na divulgação do vídeo. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E então é isso, nos vemos na próxima, fiquem com Deus e até mais.